Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Quem tá entrando agora, por favor, já sinaliza para mim como é que tá a imagem, como é que tá o áudio, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Tá certo, Jonathan? Ah, obrigado. Boa noite, Laides. Então, gente, a nossa live de hoje tá ótima. Ah, então tá bom, Danilo. Nosso tema da live de hoje é a SST e o E-Social. Tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Andressa Cortes, eu sou técnica de segurança do trabalho, sou tecnóloga também em segurança do trabalho, faço engenharia ambiental, tenho uma pós-graduação em SGI, mas eu gosto sempre de dizer que eu sou aquela técnica que não ficava somente atrás de uma mesa mandando. Eu sempre fui aquela técnica do chão de fábrica, do contato com as pessoas, também lidando com os gestores e com os trabalhadores, né? Enfim. Hoje eu não trabalho mais na área fabril, eu tenho a minha própria consultoria, mas por muito tempo, né, eu trabalhei na área florestal, ramo automotivo, né, enfim, por muito tempo eu tive esse contato e tive essa oportunidade, né, onde eu aprendi muito. E o nosso tema da nossa live de hoje é o assunto mais do que atual, o super assunto do momento, que é a ASST, a Saúde e Segurança do Trabalho e o E-Social. Tá? O E-Social chegou, tá? A princípio prometendo já multas por descumprimentos ou penalidades por descumprimentos a partir agora de janeiro de 2023. Então, vamos aguardar aí os próximos acontecimentos de como vai ficar, mas o E-Social veio para ficar, né, gente? E com isso, muitas mudanças estão acontecendo na nossa área de, não só de segurança, mas de saúde também do trabalho. Porque, por exemplo, empresas pequenas, com poucos funcionários, eles sempre precisaram fazer também a parte de documentação e gestão de segurança. Mas eles não eram fiscalizados, né? Dificilmente. Essas empresas, por serem de uma estrutura pequena, elas não têm um SESMIT, alguém orientando. Então eu escuto inclusive muito dos clientes que eu visito para fazer hoje o levantamento, para fazer a documentação de segurança, de que, nossa, agora é obrigado, né? E na verdade não é agora que eles são obrigados a fazer, sempre precisaram fazer. Só que não tinha ninguém falando. E agora com a questão de social, os contadores estão chamando a atenção disso. Porque eles não vão, e eles estão chamando a atenção não no sentido, agora vocês precisam fazer a documentação de segurança, vocês precisam fazer uma gestão de segurança, né? Precisam cuidar mais desse lado. Não, o que eu tô vendo que os contadores estão passando vocês não vão conseguir nem contratar mais alguém se não fizer a documentação de segurança. Então, existe o lado positivo que agora essas pequenas empresas, elas estão precisando fazer uma gestão de segurança, pelo menos contratando empresas e clínicas que façam essa parte de documentação, o ASO, né, treinamentos para os seus trabalhadores. Mas também, por outro lado, eles estão fazendo, na sua grande maioria, até com o intuito de prevenção, mas com o intuito até de atender esse lado mais contábil, tá? Mas essa é a nossa oportunidade, gente. Sempre quando eu faço esse levantamento, vou nesses lugares, eu dou uma orientada, daqui a pouco eu vejo que tem uma necessidade de um treinamento, eu já explico, eu tento ali ir implantando, né, na cabeça, né, na mentalidade desses empregadores, a importância, né, da gestão, não somente para atender uma parte contábil, porque eu não vou conseguir contratar ninguém, ou não somente para não pagar multas, né. Então, e por causa disso, porque essas pequenas empresas agora
estão tendo que fazer toda essa gestão, independente do motivo, está crescendo muito a demanda por serviços tanto de saúde quanto de segurança, para fazer a parte de documentação, para fazer a parte até dos exames médicos, porque muitas empresas não faziam nem o ASO, nem a parte dos exames médicos, né? Nada disso. Então agora estão precisando começar a fazer. Travou, Danilo? Mais alguém aí travou? Como é que tá agora? Só para mim ter uma ideia se é aqui. Ou já voltou? Como é que tá a gente agora? Alguém me fala. Até para mim saber se vocês estão me ouvindo, se ainda tá travado. Como é que tá? Tá travado ainda? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Bom, eu vou seguindo então. Já que ninguém mais se manifestou de que o vídeo travou, a imagem, o vídeo travou, tá? Então, gente, essa demanda já voltou. Obrigada, Danilo. Então, essa demanda, ela tá muito grande. Boa noite, Letícia. E não é só para consultorias, tá? Travou, mas já voltou. Ah, tá, então tinha sido aqui mesmo. Voltou, tá. Obrigado, gente. Isso não é só para as consultorias. Está existindo já uma demanda e uma necessidade bem grande que as empresas, tanto as de médio e grande porte, também façam uma gestão de segurança. Isso é bom para nós, porque mostra o nosso trabalho. Mostra que a gente não somente entrega EPI, mas, por outro lado, isso nos dá também várias obrigações e deveres da gente fazer o nosso trabalho da forma certa, né? Para que não venha penalidades, a gente não precise ficar reenviando informações, ajustando, né, arrumando na hora de fazer os envios para esse social. Então, isso vai gerar bastante trabalho pra gente, mas nada assim, ó, a mais, tá, gente? Aquilo que nós já deveríamos estar fazendo, que as empresas já deveriam estar fazendo, mas por algum motivo ou outro ainda não estavam, agora vão precisar, tá? E com isso vem uma necessidade de que a gente entenda muito bem essa parte de documentação, de gestão de documentos, para a gente não lançar também nenhuma informação errada. Por exemplo, eventos da segurança do trabalho é somente 3, né? Que é a CAT, que a gente vai enviar, vai preencher e vai fazer o envio da comunicação do acidente somente quando tiver acidente. Então não é uma coisa periódica, né? A gente espera que não precise nunca, né, fazer. Mas é uma coisa assim, eventual, tá? O outro envio é a parte do monitoramento biológico. O que é o monitoramento biológico? É a parte do ASO, a parte dos exames médicos. Então, começa aí o cuidado que a gente tem. Não é simplesmente pegar e enviar os exames médicos que foram feitos, tá? A gente tem que ter um PCMSO, né? Para que aí desse PCMSO que vai sair o ASO, de acordo com a função, de acordo com cada função que a gente tem na empresa. Só que antes da gente simplesmente pegar as informações desse ASO e enviar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver se realmente esse ASO está coerente com o PCMSO. Tá? Eu já presenciei várias vezes, recebi ASOs que estava faltando algum exame complementar, ou que estava faltando alguma informação, alguma assinatura, né? Enfim, ou tinha exame que não pedia o PCMSO e aí constava no ASO. Por quê? Primeiro, ou porque esse levantamento é feito pela clínica através de um sistema, e o sistema ele pode dar algum erro, ou é feito até manualmente através, ou é uma pessoa que faz esse lançamento e faz esse preenchimento. E nós humanos também somos propensos a erros. Então, daqui a pouco faltando um exame que deveria constar ou não, pode acontecer.
tá? E se a gente não tem uma pessoa de saúde na empresa onde a gente trabalha, onde a maioria das empresas não tem, só as empresas assim, a partir de é empresa assim, mais de médio para grande porte tem, quem vai precisar cuidar disso é a gente. Então, toda vez que a gente receber um ASO, a gente precisa conferir se realmente ele está de acordo com o PCMSO antes de enviar as informações, para dar tempo de, se daqui a pouco só faltou lançar um exame complementar, mas aquele foi feito, mas que dê tempo da clínica, da empresa que fez, fazer a correção e nos reenviar. Deixa eu ver o que o pessoal comentou. Esse novo método e-social veio para nos ajudar. O pessoal da SST, eu também acho, Danilo, pois traz consigo a obrigatoriedade de não ser só docs de gavetas, e sim fazer a gestão e acompanhar. Eu concordo. Coisas que antes não acontecia, podemos assim dizer, na maioria das empresas. A gente sabe, tá, gente? Eu não tô aqui pra ficar passando a mão e dizer, que a segurança do trabalho é tudo perfeito, a gente entra na empresa e a gente chega falando e todo mundo obedece, que a gente vai fazer tudo que a gente quer. A gente sabe que na realidade não é bem assim, né? E realmente, muita coisa a gente quer fazer, porque a gente sabe que precisa, mas não consegue, por algum motivo ou outro. Então agora, pelo menos, essas três questões, né, que é a questão que envolve a CAT, o monitoramento biológico, né, e a parte ali do LTCAT, do monitoramento dos riscos, isso vai precisar estar muito certinho, tá? E a gente vai precisar prestar atenção nisso. Então, da parte assim do segundo envio, que é a parte do monitoramento biológico, o cuidado que a gente vai ter é isso, tá? O médico que elabora o PCMSO, ele que tem que ter o cuidado de fazer ele de acordo, né, com a norma. O que é a nossa parte como segurança do trabalho, caso a gente não tenha um profissional de saúde na empresa onde a gente trabalha fazendo isso, né? No caso, por exemplo, que o médico do trabalho não é funcionário da empresa, né, é uma pessoa terceira, e ele é contratado ali para fazer os exames clínicos e o PCMSO e um acompanhamento que outro. A gente que vai ter que conferir esses ASOs quando chegar e pedir a correção quando eles não estiverem certos. Tá? A gente que vai ter que fazer isso para poder enviar as informações corretas. Imagina, daqui a pouco eu tenho um funcionário que trabalha com um espaço confinado, por exemplo, precisa fazer uma espirometria. E aí ele fez até a espirometria, só que não está constando lá no ASO. Aí a pessoa que vai fazer o envio não está constando ali, ela não envia que foi feito aquele exame. E aí fica constando lá como se ele não tivesse feito, sabe? Isso pode gerar algum problema depois. Simone, não tem comida, era perfeito, principalmente quando a própria empresa não colabora. Isso. Tá. Não tem como ser tudo perfeito. Corretor, né, Simone? Principalmente quando a empresa não colabora. Perfeito, gente, nossa. É bem difícil, sabe? A gente entrar numa empresa e tá tudo... Claro, tem empresas que tem um sistema de gestão assim, de segurança ótimo, muito bom, sabe? E que funciona. Mas perfeito não vai ser, né, gente? É bem difícil. E empresas que ainda têm uma gestão em desenvolvimento ainda, que não tem aquela cultura de segurança implementada, vai ser um trabalho mais formiguinha ainda, vai ser uma coisa muito mais morosa, né? Aí, qual é o outro evento que tem na segurança do trabalho, né? O terceiro é a parte das avaliações ambientais, do monitoramento dos perigos e riscos. E aí também que vem muita confusão, porque essa parte são as informações que vão, na verdade, todos os eventos que são da SST são para o preenchimento do PPP eletrônico. Então, o que vai no PPP eletrônico? Tá, o monitoramento biológico, normalmente essa parte a gente deixa em branco, para a gente não ficar colocando, até porque nós não somos de saúde, né, para ficar tendo acesso a prontuário e informações médicas, tá? Mas o envio ali dos exames que foram realizados, isso dá para fazer ali pelo portal, né, fazer pelo e-social. Quais as outras informações? A gente também colocava lá se tinha tido a pessoa, o funcionário tinha tido algum acidente ou não de trabalho, que daí é no caso da CAT. E a CAT a gente sempre precisou enviar para o INSS, né, gente? Então, qual é o terceiro evento? São aquelas informações dos riscos, das avaliações ambientais que vão no PPP. E da onde que sempre vieram as informações? Do LTCAT. Sim, antes existia, né? Antes, quando existia o PPRA,
né, existia, né, a possibilidade da gente usar as informações que estavam no PPRA para fazer o PPP. Só que isso não funciona mais, né? O PPRA foi extinto e não existe ainda, pelo menos, uma regulamentação que a gente possa usar o PGR, a não ser o DIR, né? Que é a gente comprovar que aquela empresa não tem riscos, tá? Que é a inexistência de riscos. Só que, para a gente poder dizer e fazer um documento dizendo que aquela empresa não tem riscos, o que eu preciso fazer? Um levantamento de perigos e riscos. Então, gente, e também não são todas empresas, né? São empresas de grau de risco 1 ou 2 e empresas pequenas, né? MEI, microempresa, empresa de pequeno porte. São só essas. Todas as outras, elas precisam elaborar o LTCAT para poder inserir justamente essas informações pro e-social para que seja feito o PPP eletrônico, tá? Então, agora surgiu, agora não, na verdade, a gente sempre precisou fazer LTCAT, só que agora as empresas estão, por causa do e-social, elas estão sendo mais, digamos assim, obrigadas a fazer isso agora. Por causa disso, não era por questões preventivas, então pelo menos agora por e-social, para poder fazer uma contratação de funcionário, para não ganhar multa, seja por motivo que for. Então as empresas elas estão precisando fazer o LTCAT. E isso então também gera uma demanda bem grande para as empresas de consultoria que fazem a documentação, mas isso também gera bastante trabalho para a gente, nós técnicos que trabalhamos nas empresas. Por quê? Tá, vamos supor, eu trabalho numa empresa, trabalho numa fábrica. Eu contratei uma empresa para fazer o LTCAT. Tá bom, fiz todas as avaliações ambientais, fui lá, contratei uma empresa, um laboratório, enfim, fiz todas as avaliações ambientais que precisava. Mas não é só isso, tá? A gente tem essas informações, a gente envia essas informações para o e-social, só que além disso, o que a gente tem que ter? Por exemplo, eu tenho um determinado risco, eu tenho que citar lá quais são as medidas preventivas dele. Então, se eu tenho um risco químico, por exemplo, eu preciso constar lá quais são os EPIs para isso. E para isso eu preciso também ter uma gestão de EPI. Eu preciso saber se o EP realmente é indicado. Eu preciso estar acompanhando se o CA está válido, para que se daqui a pouco o CA não é mais válido, eu tenho que comprar outro, eu tenho que fazer essa alteração lá nas informações. Tá? Então gera toda uma gestão de riscos para saber se fazer um levantamento completo, se existe todos os riscos, aqueles que estão na tabela 24 da instrução normativa. Eu também eu tenho toda uma gestão de avaliações ambientais, porque eu preciso manter também isso em dia, esse monitoramento, e consequentemente uma gestão de EPIs e de medidas preventivas também. Então isso tudo acaba gerando toda uma gestão também. Deixa eu ver que o Marcos comentou, home office gerando lesões, a NR17 cobre. Pois então, a NR17 não fala em home office especificamente, né? Mas fala de lesões do trabalho. Só que lembrando que, por exemplo, isso não é uma informação que vai para o e-social. Por quê? Porque no LTCAT, os riscos que constam lá na tabela 24, que são os que a gente deve considerar na hora de elaborar o LTCAT, é o físico, o químico e o biológico, né? E aqueles que estão na tabela 24. Então, o acidente ergonômico não vão para o LTCAT, né? E nem todos os riscos, por exemplo, que constam, por exemplo, na NR15, estão na tabela 24. Então, não quer dizer que uma atividade é insalubre, por exemplo, que ela vai ser uma atividade especial. Tá? A umidade, por exemplo, trabalhar em locais alagados, sem proteção adequada, é insalubre. Mas a umidade não consta na lista dos agentes para considerar uma aposentadoria especial. Então, ainda tem essa diferenciação, que muitos acabam confundindo também.
Exatamente, essa questão de diagnóstico do agente nocivo requer um cuidado a mais quanto às medidas de prevenção. É isso aí mesmo, Danilo. Então tipo, não é simplesmente a gente fazer o LTCAT, isso acaba gerando que a gente faça também toda uma gestão de segurança junto com isso, né? Os treinamentos, por exemplo, os treinamentos eles até não estão na aba de eventos de segurança e saúde do trabalho, porque eles acabam entrando no RH, né? Mas no momento também que eu apontei ali algum risco biológico, assim, por exemplo, isso acaba vinculando, por exemplo, num treinamento de hiperfuros cortantes, né, NR32, por exemplo, de um trabalho em hospital. Então, muita coisa pode acabar vinculando, né? E tudo isso a gente precisa ter esse controle se ele está atendendo, né? Então, essa gestão, para que não dê nenhum erro, quem vai acabar tendo que fazer é a gente. A empresa que a gente contrata, por exemplo, ela faz os envios e ela pode até te sinalizar. Olha só, tá faltando isso, tá faltando aquilo, de repente eles nem vão ver. Eles podem simplesmente enviar as informações que tem ali, por exemplo, no ASO, não vão ali conferir se realmente está de acordo com o PCMSO, né? De repente, quem vai precisar fazer esse controle é a gente, sempre sobra pra gente, é verdade. Então, a gente vai precisar acabar tendo esse controle maior da gestão de saúde e segurança para que não dê problema depois. Nada que a gente já não precisasse fazer, né, gente? Só que agora vai estar sendo mais visto. Por exemplo, uma coisa que a gente não presta atenção e que pode acontecer, porque nós também somos humanos, e que de repente antes passaria despercebido, agora, se passar despercebido, isso pode acabar gerando uma penalidade lá na frente, tá? Pode acabar gerando um problema. Então, a gente não tem mais essa brecha, digamos assim. Tem que estar tudo bem certinho. Então, isso tudo fez com que sim, nos gerasse mais trabalho. A gente vai acabar gerando. Vai acabar gerando. Tá escuro. Deixa eu ver se não é minha câmera. Vai acabar gerando mais trabalho. Ai, eu acho que eu fiquei contra a luz. Vai acabar gerando pra gente assim muito mais trabalho. Mas em compensação é a chance até da gente ser. Agora acho que melhorou, que eu levantei o telefone. Da gente ser muito mais valorizado pro nosso trabalho. Não deve ter 500 lux. É que eu acho que eu tô de costa pra luz e eu esqueci de ligar a luzinha que fica de frente pra mim, que eu sempre ligo. Mas ali de repente não tem os 500 lux. Mapa de risco errado. Quem tem o ônus tipo área da sua. Assim, gente, assim, ó. Melhorou, né? Eu mexi na câmera. No telefone, quer dizer. É que assim, ó. O mapa de risco, de acordo com a NR5, ele não é mais obrigatório. Ou seja, a empresa, ela pode escolher a metodologia que ela decide a metodologia de avaliação de riscos, tá? Então, de repente, assim, se já tem um inventário de risco, é normalmente isso que as empresas estão fazendo agora. Já tem um inventário de risco, então eu já tenho uma metodologia de fazer levantamento de perigos e riscos. E aí estão substituindo o mapa de risco por essa ferramenta, por essa metodologia, tá? Que sinceramente, Marcos, muitas vezes, claro, vai depender da metodologia de levantamento da empresa, de gestão da empresa, é muito mais eficiente do meu ponto de vista do que um mapa de risco, tá? Só que isso também não vai para o e-social. As informações que vão para o e-social são aquelas do LTCAT, tá? São os riscos lá da tabela 24. Tá? Então, não tem, assim, essa relação, né, com o mapa de risco, né, enfim, e o inventário de riscos. Tá? E social, gente, é legislação previdenciária.
Tá? Algumas informações, por exemplo, limites de tolerância, né, enfim, se orienta que se use sim de algumas NRs, por exemplo, limites de tolerância da NR15, isso se usa, tá? A fins assim para embasamento, mas E-Social é legislação previdenciária, tá? LTCAT é legislação previdenciária. É para determinar se a pessoa ela tem ou não direito à aposentadoria especial. Ela é um laudo conclusivo. Ela vai dizer tem ou não direito à aposentadoria especial. Agora, por exemplo, mapa de risco, inventário de risco, PGR, não são laudos conclusivos. São levantamentos de perigos e riscos, são documentos vivos, dinâmicos, que devem se manter atualizados. Tá? Essa também é uma grande diferença. Então, o que vai para o social é as informações do PPP. Tá? Que são as informações que vão determinar se o trabalhador ele vai ter direito ou não à aposentadoria especial. E aí, no LTCAT, sendo conclusivo que sim, esse trabalhador ele se enquadra ali nos requisitos da aposentadoria especial, aí a empresa faz um recolhimento lá, enfim, já vai fazendo esse recolhimento para financiar essa aposentadoria no futuro. Eu acredito que o E-Social ele foi até criado por isso. Tá? Primeiro, para regulamentar a questão trabalhista, e aí depois eles acabaram resolvendo aproveitar e colocar essa parte de segurança, pensando sim, isso foi uma coisa criada pela Receita, no recolhimento para financiar essas aposentadorias especiais, porque muitas empresas não fazem esse recolhimento e não faziam, e aí é o trabalhador que tinha que correr na hora de se aposentar anos depois para brigar lá e entrar na justiça com o INSS para conseguir se aposentar, né? Por quê? Porque a empresa não pagava esse recolhimento. E aí quem é que acabava arcando com isso? Né? O INSS, o governo, né? Enfim, e não as empresas muitas vezes. Sobre prazos, tem disponibilidade de postergar ou cumprir as datas? Depende do que. Por exemplo, assim, os eventos periódicos de saúde e segurança, eles têm que ser enviados até o dia 15 do mês do outro mês, do mês subsequente. Então, passou do dia 15, está em atraso. E se, por exemplo, esqueci de enviar o desse mês, quando eu for enviar o do mês que vem, o sistema não vai aceitar, tá? Porque vai estar faltando a informação anterior, né? Ou o mês que vem, ou depois, enfim, quando precisar, vai estar faltando a informação anterior. Por exemplo, eu fiz um envio, um funcionário se afastou por acidente de trabalho. Eu fiz a CAT, mas eu não fiz o envio do atestado médico. Tá? E aí depois eu vou fazer o envio de que ele retornou ao trabalho. O sistema não aceita ele retornar ao trabalho porque para o sistema ele nunca saiu. Então tem que ter esse cuidado também, que se tiver um evento assim que seja sequência do outro, não pode esquecer de fazer esse envio, né? Porque depois na hora ele vai ficar, ele é como se fosse uma lógica e fica ilógico, assim, como é que a pessoa voltou se ela não saiu? Então ele não aceita, aí você vai ficar quebrando a cabeça tentando lançar a informação e o sistema não vai aceitar, porque na verdade você esqueceu da informação anterior. Tá? É a mesma coisa, eu quero lançar os exames complementares, as informações do ASO do funcionário, mas eu não lancei as informações do PCMSO, sabe? Tem que ter sempre uma sequência, ou eu quero lançar as informações no ASO periódico, mas eu não fiz o do admissional, sabe? Não vai aceitar, porque tudo o sistema ele entende tudo como uma sequência, tá? E aí precisa, assim, daí cumprir esses prazos, é sempre até o dia 15 do mês subsequente. A não ser, por exemplo, uma CAT, que continua sendo prazo de 24 horas, né? Daí no caso de acidente de trabalho. Mas as informações, assim, que são periódicas de segurança do trabalho, tem essa data. As informações, por exemplo, os contábeis, de folha de pagamento, é outra data, mas daí também isso é outra história, né, gente? Isso é departamento pessoal, né? O nosso caso aqui é a segurança do trabalho. Nossa, eu tô meio rouca porque eu falei tanto. E eu ando falando tanto nos últimos dias que vai ronquidão, parece que não melhora nunca.
Tá quase sem voz agora. Achei que nem ia conseguir fazer a live, que eu achei que não ia conseguir falar. Mas até que tá saindo, acho que vocês estão me ouvindo, né? O sistema da Receita pensou daqui para frente ou está agregando o histórico a partir daqueles prazos que eles fizeram de acordo com o tamanho da empresa. Ele foi dado datas, né, prazos. Então é a partir daquela obrigatoriedade. Aí vai depender da empresa, né, da época dela. Antes disso não, mas a partir daquela obrigatoriedade, aí e daqui por diante, aí tem que lançar as informações. E aí vai ficar lá no sistema sempre. Tudo que for lançado fica lá. Tá? De repente, eu fiz um envio, aí, mas eu vi que estava faltando informação, que estava errado. Eu posso retificar, mas vai ficar registrado lá a informação que tu enviou anteriormente. Mas tu consegue, estando dentro do prazo também, né? Tu consegue lá e fazer a retificação. Isso é possível, tá, gente? Também não é assim. Eu vou ficar com medo agora de fazer um envio porque eu não posso errar. Esqueci de. Eu tô fazendo. Voltando, tô fazendo o envio das informações ali do ASO. Esqueci de algum, mas eu percebi depois, eu retifico e faço o envio de novo. Tá? Boa noite, Anderson. Dani, Andressa, seria interessante você comentar sobre os seus processos como todo, quanto é social. Digo, não só falar dos eventos de SST, por exemplo. Eu peguei um serviço para minha empresa, terei que fazer do zero, tipo desde o cadastro GHE. É que o cadastro GHE, ele acaba fazendo parte dos eventos, né? Porque eu entendi o que quer dizer. Porque para mim chegar, por exemplo, assim, e fazer os envios do monitoramento biológico e dos riscos, eu preciso informar de quem é esse risco, né? Por exemplo, assim, eu tenho um risco biológico, tá? Como eu vou lançar um risco biológico assim, solto? Ele tem que estar associado a alguma função, a alguém, né? E de repente vai estar também relacionado a um grupo homogêneo ou similar de exposição, né? Assim como a gente tem os grupos similares de exposição a riscos, tínhamos no PPRA e temos também, podemos ter ali no PGR, também nós podemos ter sim grupos homogêneos, a gente de alguns riscos. Então, realmente sim. Primeiro a gente tem que faz o cadastro do funcionário. Essa parte normalmente quem faz aí é o pessoal do departamento pessoal, tá? Tem que fazer toda aquela parte do cadastro do funcionário, as informações pessoais dele, a função, data de admissão, tudo isso tem que ter antes para a gente poder para poder ser enviado as nossas informações. E aí, baseado naquela função ou naquela atividade, a gente lança ali os riscos de acordo com a tabela 24. Pode ser que precise um grupo homogêneo de exposição, pode ser, ou pode estar vinculado a uma função, pode estar vinculado a uma atividade, aí varia muito de empresa para empresa. Aí eu faço o envio ali do risco, sim. Aí, consequentemente, ali, eu envio ali quais são as medidas preventivas, tá? Quem faz isso por sistema pede tudo, pergunta se tem EPC, pergunta se tem EPI, qual o CA, se é eficaz ou não, que só aquelas perguntinhas também que tinham no PPP físico, vocês lembram? Quem preencher PPP lembra, que perguntava, o EPI é utilizado, a gente tinha que botar sim ou não. É respeitada a troca, a periodicidade, alguma coisa assim. Agora eu não lembro bem as perguntas, mas tinha umas 4, 5 perguntas, a gente respondia sim ou não. Isso é a mesma coisa no sistema, ele vai acabar fazendo essa pergunta, só que ali no sistema de uma outra forma, e depois ele vai sair ele do mesmo formato que saía no PPP físico, tá? Então a gente coloca ali e qual EPI, quais os EPIs para cada agente nocivo, por exemplo, que são utilizados, se é utilizado algum EPC, se ele é eficaz também ou não,
sabe? E aí essas informações realmente, que nem o Danilo falou, elas vão ligando uma à outra, mas começa lá do básico mesmo. Quando eu faço pelo sistema, né, tanto LTCAT como PGR, começa assim mesmo. Primeiro, só que daí eu não sei eu que faço cadastro do funcionário, né, é clínica. Faz o cadastro funcionário, aí eu tenho que vincular lá os riscos, né, para cada um, ou cada função, ou cada atividade, e aí eu vou colocando, né, o risco por risco, meio a medida preventiva de cada risco, né, enfim, e aí depois fazendo a conclusão. As avaliações ambientais também, se está exposta a ruído, por exemplo, quanto, né, qual é o nível, então daí tem que constar lá. Sim, você fala como se fôssemos só entrar na parte dos envios SST, coisa que não vai acontecer sempre. Tipo, eu peguei esse serviço onde terei que fazer desde o cadastro funcionário. Pode acontecer também, tá? Eu tenho uma aluna, inclusive, lá do meu curso MAPA, que ela que tá fazendo os envios, eles não contrataram clínica, nem empresa, nem ninguém, e ela tá tendo que fazer tudo. Então, isso também pode acontecer. Tem que fazer toda a parte do cadastro do funcionário, tem que fazer toda a parte do cadastro da documentação, para depois sim chegar na parte de SST. Sim, isso pode acontecer. Boa noite, Leonardo. E aí é importante, gente, cuidar bem para não esquecer de fazer nenhum envio, né? Por exemplo, assim, se eu não faço a admissão do funcionário, ele não vai aceitar o meu ato admissional. Assim como eu não vou conseguir lançar um demissional se eu não fiz a admissão. Então, toda essa parte daí, enfim, que é do departamento pessoal, se a gente precisa fazer os envios, a gente vai acabar tendo que ter ali pelo menos um entendimento básico, né? Para poder fazer os envios ali tudo certinho. Uma vez o PPP registrado, em havendo correções, pode ser aditiva. Se tu fez, por exemplo, tu fez os envios aqui, tu pegou o TLTCAT e tu fez os envios ali das avaliações ambientais, e daqui a pouco tu viu que tu lançou uma informação errada, uma medição errada, né? Enfim, tu pode ir lá e retificar, tá? Mas aí, de repente, agora, tipo assim, se enviou certo, tá tudo certo, mas passou um tempo, aquela situação mudou. Teve uma mudança de layout, mudou um equipamento, enfim, substituiu uma máquina por outra, que essa tem um ruído maior, ou foi acrescentado um produto químico no processo que antes não tinha, aí mudou o risco. Aí o que eu faço? Eu faço um novo lançamento, né? Que daí é que nem quando a gente preencheu o PPP físico, por exemplo. A gente tinha um risco, por exemplo, de ruído de 90 decibéis, lá de 1990 até 1995. Aí em 1995 a gente fez uma nova medição e deu que o ruído estava em 87 decibéis. Então, de 1995 a 1996, o ruído era de 87 decibéis. Teve uma alteração. E aí a gente ia apontando todos, né? Durante todo o período que o funcionário trabalhou na empresa. É a mesma coisa. A gente lança agora. Teve uma mudança, a gente lança de novo a partir daquele período da mudança. E aí, na hora de sair o histórico do PPP, vai constar todos os períodos. Mas a plataforma do social de uma empresa de medicina do trabalho ajuda muito. Se for colocar funcionário é muito demorado. Mas eu vou te dizer, pelo menos o sistema que a gente usa na clínica, nas clínicas que eu tenho em parceria, tem que lançar funcionário por funcionário, viu? Acaba dando um trabalhinho assim quando tu vai fazer os primeiros registros igual. A diferença é que facilita, por exemplo, assim, eu lanço as informações do PGR, e aí se eu quiser lançar ali o LTCAT ou fazer um LIP, ele puxa as informações, então eu não preciso digitar de novo. Mas pelo menos no sistema ali que a gente usa, a gente acaba tendo que fazer um por um, a não ser que seja um grupo homogêneo de exposição, né? Aí eu lanço ali as informações dos riscos, por exemplo, só do grupo homogêneo. Mas, por exemplo, monitoramento ambiental individual. Então, a gente acaba tendo que lançar um por um também. E o cadastro do funcionário também, um por um. Então, acaba dando um trabalho também. Não conheço todos os sistemas, né? Se tem algum que é diferente. Mas o que eu conheço, ele é assim, facilita só, mas é pra gente da segurança, na verdade, na hora de elaborar os documentos, não de fazer os envios.
facilita para isso. Eu lanço, no caso, os riscos uma vez e eu consigo emitir os 3 documentos. Acho que vai. E se tu tiver alterado, e se eu tiver alterado meu GHE? Aí se tu alterou assim porque ele mudou, daqui a pouco era um grupo homogêneo, mas um deles começou a fazer uma coisa diferente, que mudou o risco, aí você faz a alteração de riscos a partir daquele momento. Você altera daí o GHE a partir do momento que alterou o risco. Tá? Agora, se lançou errado, sem querer, aí faz a retificação. Tá? O que eu conheço é 1 por 1, o Danilo também conhece 1 por 1. Então, qualquer alteração, deixa eu ver qual é o Danilo, não, Marcos, qualquer alteração, Marcos, tu pode fazer, tá? Só que ele vai te pedir a data, tá? A partir de qual data aquela alteração. Tu só vai precisar fazer isso, tá? E daqui a pouco tu não tinha um risco de ruído e agora tu vai ter, tu lança a partir daquela data. Daqui a pouco, por exemplo, tu tinha um grupo de operadores de empilhadeira. Um deles vai começar a fazer abastecimento da empilhadeira, aí vai ter contato lá com gás, enfim, né, com outros produtos. Então, mudou o risco desse, né? Então, tu pode fazer essa alteração de GHE, né? Por exemplo, tava o líder e o operador de empilhadeira junto. Aí, tu precisar, tu tira o líder, porque ele vai mudar o risco dele, e tu faz a alteração a partir daquela data, tá? Não tem problema nenhum. Onde eu trabalho são 600 funcionários, grau de risco 3. Aí tem SESMIT completo, né, Leonardo? Daí já ajuda, né? Porque daí acho que é 3 técnicos, né? Médico e engenheiro. Mas daí bastante informação. Imagina ter que digitar essa informação de 600 funcionários 1 por 1. É bastante trabalho, gente, sabe? As primeiras, assim, a primeira leva assim, de informação dá bastante trabalho, assim, sabe? Depois, por exemplo, assim, imagina tem que cadastrar os 600 funcionários de uma vez só. Depois aí é só a movimentação, né? Saída do funcionário, entrada ali, e, né, digamos, a manutenção do funcionário, aí férias, décimos, e a parte de segurança, né, de risco, monitoramento biológico, né, enfim. Mas as primeiras cargas, digamos assim, realmente dá bastante trabalho. Mas depois eu acredito que vai facilitando, vai ficando um pouco mais fácil, sabe? Pelo menos a gente usando o sistema para elaborar os documentos facilita bastante. Sim, eu imaginei. Grau de risco 3, grau de risco 3, se eu não me engano, a partir de 500 funcionários, daí já precisa ter o SESMIT completo. Bom, que daí pelo menos tem ajuda, né? Tem engenheiro, tem médico, tem bastante gente para orientar também, para ajudar. O KNAI sempre será o mesmo procista, não entendi. O KNAI é o da empresa. Não, acho que deu um erro ali na hora de digitar, Marcos, eu não consegui entender. Deve ter sido o corretor. Sistema, sempre será o mesmo no sistema. Daniela, é só questão de acostumar, né? Se o KNAI da empresa não mudou, o Marcolino, Alexandre Marcolino é meu professor, ele tem empresa de consultoria e também faz essa parte de envios do e-social da empresa dele. Aí ele tá falando dia 15, tá chegando, e 80% das empresas não tem nada ainda, nem LTCAT, nada. E é verdade, porque eu ainda tenho solicitação de fazer levantamento para fazer, eu tô fazendo a LTCAT ainda, gente. E você sabe que eu ouvi em dezembro de uma empresa falar, disse, o contador disse para mim deixar para fazer em dezembro agora os documentos, porque eles iam ser obrigatórios ali só a partir do ano. Então, tipo assim, a pessoa já foi até orientada a deixar para fazer por último minuto mesmo. E tem gente ainda que não fez. É bem isso mesmo.
É bem isso, tem muita gente que ainda nem fez o LTCAT. Não sei se eles não têm a informação. Eu vejo, assim, empresa pequena, principalmente loja, assim, que tem um, dois funcionários, mercadinho, eles não sabem, eles estão sendo avisados pelos contadores, tá, que precisam. Então tem muita gente que não sabe. Mas acho que também tem muita gente que não tá acreditando, sabe? A conta vai chegar, é. E eu acho que aí vão acreditar, eu acho, Leonardo. Aí acho que de repente vão levar mais a sério. E quando eu comento, assim, quando eu vou e eu comento, né? Eu digo, pois é, sabe que só para não fazer esse documento aqui, a multa já está em cerca de R$ 28.000. As pessoas ficam, me olham assim, regulados, vê, é muito mais barato fazer o documento e fazer o envio tudo certinho do que pagar a multa, né? E só que eles não têm noção, sabe? Alguns estão fazendo por isso, com medo de não poder contratar, sabe? Pensando na parte contábil mesmo, pelo menos as empresas pequenas. As empresas assim de médio e grande porte, que já tem o SESMIT, né, enfim, aí já são uma empresa mais estruturada, já tem um jurídico, aí eles já entendem já um pouco melhor, e aí tem mais essa ideia, essa noção de que tem que realmente fazer, que tem que fazer tudo certinho. Mas os pequenos que eu vejo que ainda não tão resistente, eu escuto muito, pois é, nunca precisei fazer isso, agora que vai precisar, né? Mas na verdade não, né? Todo mundo que sempre teve funcionários precisou. Alex, tu acha que vai vir música? Tu acha que não, Alex? Tem gente que acha que foi só história para boi dormir, que não vai ter, né? Tem gente que acha que vai ser alguns, tem gente que acha que vai vir. Eu tô aguardando para ver se vai vir as primeiras multas ou notificação, né? Ah, eu acho que notificação pelo menos, né? Pelo menos uma notificação eu acho que tinha que vir pro que venha primeiro uma notificação, até porque realmente vamos considerar que tem empresas que ainda não sabem disso, né? E também não chegar assim no susto, assim, digamos, uma multa, uma notificação de repente primeiro, pelo menos. Mas acho que pelo menos isso tem que ter, né? Porque senão tem muita gente que realmente não vai fazer e não vai acabar funcionando. Ou só vai travar a folha, é. Apesar de que eu vejo bastante gente fazendo com medo disso, de que dê problema na folha. Então, que façam por isso, pelo menos, né? Que tenham esse cuidado, pelo menos por isso. Apesar de que também não adianta, né? Só simplesmente fazer a documentação, fazer os envios assim só por fazer, né? A grande questão é fazer a gestão desses riscos, fazer realmente a gestão de tudo isso. A segurança do trabalho tem que levar mesmo a sério. Aqui na minha cidade eles procuram TST somente quando chega a multa. É, isso é bem comum, acontece bastante, né, Leonardo? Uh, de a gente é visto, digamos, ou é procurado depois que o problema já aconteceu, né? Não antes para prevenir. Isso é um problema. Notificação, acredito que vai vir a multa. Até porque deram um tempo para adequação, inclusive é verdade, né? Era para ter começado as multas já bem antes, aí eles voltaram atrás e disse, não, vamos dar mais o tempo para o pessoal se adequar, né? Então, eu não ouvi ninguém falando até agora, por exemplo, que vão dar mais um prazo, né? Então, a princípio, é para já estar valendo. Quem é proativo não vai querer fiscal buscando, batendo na porta, não, e nem quem quer arriscar ter algum processo, né, alguma interdição no seu local de trabalho, né? A empresa quer produzir, a empresa quer ganhar dinheiro, né? Imagina, arriscar ali, de repente até porque vai um fiscal às vezes olhar uma coisa, quando vê já vê uma máquina inadequada, já vê um outro processo, aí quando vê já está interditando outras coisas. Aí o que era uma coisinha simples de resolver, dependendo, né, vira uma bola de neve. Né? Eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que a gente sofreu fiscalização de NR12, adequação de máquinas, né? Eles iam lá olhar uma máquina, tá, interditava. Aí fazia a adequação que tinha que fazer, aí chamava lá, eles iam lá fiscalizar para fazer a liberação, tá, beleza, vamos liberar essa máquina, mas também já vamos interditar mais essas três. Então, às vezes, um problema, uma máquina, quando tu vê, já acaba gerando outras questões, outros problemas.
né? Então eu realmente também não acho nem um pouco interessante ter o fiscal batendo na porta. O bom é fazer tudo certinho já, prevenir, né? Enfim, e sai mais barato. Então vão ficar nessa crença assim, de repente não vai vir multa, daí se vem. Isso é muito mais barato. Então fazer a documentação, fazer tudo certinho, né? Do que arriscar também. Ao arriscar travar uma folha, acabar tendo um problema legal com os funcionários, né? Por causa disso. E convenhamos, né, gente, também fazer a parte realmente de gestão de segurança do trabalho, porque também não é só fazer LTCAT e fazer PCMSO e deu. Não, fazer toda a gestão, né, que o E-Social acaba obrigando a gente a fazer essa gestão, né, a gente acaba cuidando automaticamente, acaba precisando cuidar de outras coisas, né, por causa disso. Tá certo, gente? Deu bastante assunto hoje, coisa boa. Adoro quando vocês comentam bastante, quando participa, né? Que daí eu não fico só falando sozinha, né? A gente acaba conversando mesmo, né? Trocando experiência, trocando ideia e trocando conhecimento, né? Exposições com combinantes ruído e químicos que já bateram o martelo. Não li nada sobre isso ainda. Está me complicando na área de saúde para o envio e-social referente à insalubridade em área de isolamento. A área tem muita rotatividade de função. Tu trabalha na área da saúde, é isso? Para o envio dessa referente à insalubridade em área de isolamento. Tá, mas a insalubridade é NR15. Tu fala a questão ali, porque o LTCAT é atividade especial. Quando é falho o processo da gestão de empresas. Isso. Tem gente que está optando para gastar no LTCAT e PCMSO. E não estou querendo fazer o PGR porque não precisa preço social, né? Eu tô vendo bastante isso também. Tu completou agora o que eu falei, agora que entrou para mim, não, o PGR. Esses dias até me pediram um orçamento de LTCAT e PCMSO. Eu disse, tu já tem um PGR? Não, então, né, aí eu perguntei, vai fazer o PGR? Não, não precisa, sim, claro, porque o contador não está pedindo PGR, aí está fazendo só realmente aquilo que precisa para fazer os envios, né, para o E-Social e não estão fazendo o mesmo PGR. Então, aí a gente já vê que a empresa ela só quer não se incomodar e não travar a folha, né, não quer realmente fazer uma gestão de segurança. E é esse aí que vai querer também aquela documentação mais barata e mais simples e básica que tiver, porque é só para atender. É bem assim mesmo. Boa noite, Marcos. Até a próxima. É isso aí, gente. Então, boa noite para vocês, um bom descanso, uma ótima terça, tá? Terça que vem tem live de novo, tá? Os temas que eu tinha já postado de janeiro, terminamos hoje. Tá? Essa semana ainda eu posto os próximos temas para fevereiro. Se tu tiver alguma sugestão, algum tema que você gostaria que a gente fizesse uma live, vocês podem me mandar no direct ali, e daí eu já monto ali, já coloco no cronograma dos temas de fevereiro. Nossa, olha que honra, o meu professor, que foi o meu professor do meu curso técnico, dizendo ali, parabéns pela profissional que é. Nossa, imagina, né, como é que eu tô me sentindo agora. Né, aquela pessoa que a gente se espelha, né, que a gente segue, né, falando isso, tudo bem. Ai. E eu que agradeço por todo o aprendizado e todos os ensinamentos. Paulo, chegou no final, já atrasou hoje. Quanto possível, eu sempre estarei aqui trocando umas ideias. Gosto muito. Obrigado, Danilo, muito boa a tua participação. Obrigado, tá, por ter entrado aí também e ter trocado aí um pouco de conhecimento aqui com a gente. Boa noite, gente. Boa noite para vocês, bom descanso e a gente se vê na próxima terça. Até mais.